Vamos então tentar fazer o sexto vídeo da série A Verdadeira Lógica do Universo. Recordando o que tínhamos visto para trás e que desmente todas as ideias feitas que as pessoas têm, nomeadamente as que são espalhadas pelas religiões e pelas crenças, recordando sinteticamente, chegámos à conclusão de que a mecânica quântica e a ressonância mórfica, entendidas corretamente e juntando-lhe todo o imenso manancial de saberes que vêm desde há milénios, e expurgando de tudo o que não faz sentido, de tudo o que é incoerente, permitem perceber a verdadeira lógica do universo e permitem-nos perceber quem somos, o que somos e o que andamos cá a fazer. Mais, permitem perceber que o destino da humanidade e o nosso destino pessoal está nas nossas mãos. Permitem perceber também a origem do estado de descalabro do mundo e das imensas dificuldades e da angústia permanente em que a maioria das pessoas vivem e chegamos à conclusão de que, de facto, tudo isso provém das ideias absolutamente erradas, estúpidas, perversas, daquilo que as pessoas dizem, das crenças, enfim, do que as pessoas dizem, pensando que estão a atuar bem, dizem por pura ignorância e vão alimentando toda essa porcaria que existe no astral. Porque, na verdade, nós somos condicionados pelo astral, pela disposição das forças, das energias organizadas que existem no astral, mas essas energias, essas entidades, são criadas em primeira instância pela humanidade, portanto são as pessoas que criam e são criadas pelos conjuntos. Pelos rituais, pelas coisas que se repetem e que toda a gente repete, são terríveis, esse tipo de coisas, e são criadas por isso e afetam toda a gente. Nós percebemos isso a partir das conclusões sistematizadas pela ressonância mórfica. É possível perceber isso e é possível perceber muito mais. Nós tínhamos, portanto, eu expliquei, no primeiro vídeo, eu expliquei isso de forma minimamente perceptível, acho eu, mas também é uma questão de obter o feedback e a gente junta mais alguns dados. Nos outros vídeos eu relatei resumidamente os factos que me levaram a estas conclusões, ou melhor, que me levaram à pesquisa e a estas conclusões, embora haja um substrato, enfim, anterior ao meu conhecimento desses factos, não a esses factos propriamente, e em que durante décadas eu já procurava respostas para... Estamos a ver agora o primeiro texto que eu publiquei sobre este assunto, que se chama Ciências Bastardas, Mecânica Quântica e Ressonância Mórfica. Mas voltando ao que estávamos a dizer, portanto, já em várias décadas anteriores, se não durante toda a minha vida de pessoa com minimamente consciência e conhecimento da realidade, eu procurava respostas para coisas que me pareciam absolutamente inadmissíveis, incompreensíveis, sem lógica nenhuma, absurdas e contraditórias com outras, enfim, coisas que se diziam contraditórias com outras coisas que também se diziam. E hoje continuo a pensar exatamente a mesma coisa, com uma alteração. Hoje eu percebo porque é que as coisas são assim, porque é que o mundo funciona assim, de onde provém o estado de descalabro da humanidade e do mundo, porque é que
umas, dentre as verdades, entre aspas, que se dizem, que as religiões dizem e apregoam, porque é que umas se materializam, isto é, se a prática nos vários acidentes da nossa vida que se concretizam, e outras nunca se concretizam, ficam só na esperança, na promessa, nas coisas vagas. Portanto, nos 2 últimos vídeos, nós tínhamos seguido 2 vias diferentes, que vamos ter que continuar, segundo o compromisso que eu assumi, de passar para vídeo todos os elementos, todas as ferramentas, todos os dados, para que as pessoas possam avaliar de forma coerente e lúcida a validade das conclusões. Portanto, no penúltimo vídeo nós estávamos a falar dos problemas que eu tive com questões que as pessoas chamam de sobrenaturais, com bruxedos e coisas parecidas, das formas de atuar para as pessoas se livrarem dessas coisas e, de preferência, para que a humanidade se livre dessas coisas. Isto no penúltimo vídeo, e no último vídeo estávamos a ver os diferentes factos, crenças, etc., que explicam o estado de descalabro do mundo. Coisas que as pessoas repetem e repetem e repetem, e quanto mais repetem, pior é, porque é mesmo assim. Portanto, neste vídeo vamos ter que escolher, ou vamos continuar com a denúncia, digamos, portanto, a exposição como é que eu ia dizer, não é repulsa, mas portanto, a aversão que nos causa devido aos efeitos. Os ensinamentos das religiões e das crenças, porque eu estou aí em grande discussão com os espíritas, que publicam com cada coisa que brada aos céus, de uma incoerência e de uma, enfim, que até faz aflição. E que de facto demonstra uma ignorância absolutamente opaca relativamente à verdadeira lógica do universo, que é isso que nos interessa. E eu já disse e volto a dizer, as pessoas podem resistir, porque de facto esses vícios de raciocínio e de comportamentos e sei lá, enfim, esses quase que lhes podemos chamar síndromes de Estocolmo generalizados, em que as pessoas defendem enfim, defendem como se da própria vida se tratasse, os equívocos que as molestam, que as vitimam. Peço desculpa, mas eu perdi-me completamente. Bom, retomando a linha de pensamento, as pessoas podem resistir por ação dos vícios acumulados e desse domínio absoluto do absurdo. Mas tenham a certeza de uma coisa: não é a lógica do universo que vai mudar para que as pessoas que estão enganadas tenham razão. Por maior que seja o número, a quantidade de pessoas que estão enganadas, a lógica do universo não vai mudar. Assim como um espírita me respondia ainda hoje que o mundo não deixa de girar. Pois, o mundo não deixa de girar, nem está em questão se o mundo deixa de girar ou não deixa de girar, mas, portanto, a lógica do universo não vai mudar. As pessoas é que têm que perceber. As pessoas, se querem ser pessoas, porque agora estamos num estado, estão os ignorantes, e as religiões, as pessoas dominadas pelas religiões e pelas crenças, num estado em matéria de espiritualidade inferior ao dos animais. E, portanto, as pessoas, se querem ser pessoas,
têm que compreender a verdadeira lógica do universo. Se querem sair deste estado de descalabro em que o mundo se encontra e em que se encontra a vida da maioria da população da Terra, têm que perceber a verdadeira lógica do universo. E porquê é que têm que perceber a verdadeira lógica do universo? Porque percebendo a verdadeira lógica do universo, nós sabemos como utilizar, como manusear uma série de coisas, de capacidades que já toda a gente conhece. Uns que falam da meditação como uma coisa não sei quê, outros falam de não sei quê, da fé que move montanhas, outros falam da importância e da capacidade das orações ou dos desejos colocados em conjunto, portanto mais de uma pessoa. As pessoas falam de uma série de coisas que depois esvaziam de conteúdo porque não vão além das crenças limitantes, portanto não vão além daquilo que as crenças limitantes dizem, e o que as crenças limitantes dizem é muito limitadinho, muito limitadinho, muito limitadinho. Como eu disse há pouco, e repito, coloca-nos, em termos de espiritualidade, coloca-nos abaixo da condição dos animais. E nós temos que sair daí, se quisermos, de facto, ver os nossos problemas resolvidos, ser felizes. Nós existimos para sermos felizes. Nós existimos, o universo, quando pensou a humanidade, pensou-a para experienciar, porque nós também somos universo, nós também somos Deus. Isso é uma coisa que nós temos que interiorizar. É parar de pensar, sou eu e o outro, eu e os outros, eu e a sociedade, eu e o país, eu e os países, eu e os governos, eu e o universo, e depois nós, humanidade e o universo, eu e Deus, nós e Deus, eu e não sei o quê. Não. Nós somos todos universo. E quando as pessoas interiorizarem isto, nós somos todos universo. O universo é tudo, incluindo nós. Portanto, nós estamos dentro, não estamos fora. Nem estamos fora porque o universo tenha decidido nos colocar fora, nem estamos fora porque temos a parvoíce. A parvoíce, só pode ser parvoíce, de estarmos fora e observar o que se passa e ser vítimas de nós próprios, não é? Portanto, quando as pessoas pararem de pensar isso e depois falar dos outros e do povo e da população e das pessoas como se fossem coisas estranhas, esquisitas, intrinsecamente más, quando afinal estamos a falar de nós próprios. Portanto, paremos com isso. É nós. O universo somos nós, ou melhor, também somos nós. Os outros não existem. Somos todos feitos da mesma massa, da mesma matéria, e pior do que isso, mais grave do que isso, tudo aquilo que nós dizemos, e é por isso que enfim, há muitas recomendações das religiões e das crenças absolutamente válidas. Uma delas é: nós não devemos julgar, nós não devemos enfim, dizer mal, nem fazer maus julgamentos, e não devemos fazer maus julgamentos nem individualmente, nem para uma determinada pessoa, nem para a generalidade. Então, generalizando, muito menos, porque generalizando estamos a incluir imediatamente. Mas mesmo quando fazemos para outra pessoa, o que nós estamos a dizer ao universo, o que é que nós queremos que as pessoas sejam. E nós, como nós também somos pessoas, quer dizer, quando nós dizemos as pessoas são todas estúpidas, para já, a estupidez não tem nada a ver com pessoas, não tem nada a ver com a humanidade, não é? E, portanto, estúpidos somos nós quando dizemos uma coisa dessas, porque estamos a incluir e estamos a dizer ao universo: olha, as pessoas devem ser todas estúpidas. E uma série de outras coisas. Quer dizer, tudo aquilo que nós afirmamos, nós criamos. Nós afirmamos, nós criamos. Então afirmemos só coisas boas sobre nós e sobre os outros, para que só aconteçam coisas boas a nós e aos outros, porque só temos a ganhar com isso. Eu não sei se é possível as pessoas perceberem isto, mas na generalidade dos casos o que eu acho é que as pessoas percebem, mas depois na prática fazem tudo exatamente ao contrário. Aliás, eu digo-vos isso sinceramente. Contra mim eu falo, porque quantas vezes eu invoco raios que partam, porque
porque todos os dias eu faço aquelas meditações de sou perfeita, faço tudo bem feito, faço tudo de forma eficiente, isso são coisas que nós devemos fazer, ao contrário daquilo que as pessoas dizem. Ninguém é perfeito. Mas ninguém é perfeito porquê? Senão, quer dizer, se nós estamos. É que nós dedicamos mais tempo e mais energias e mais atenção àquilo que não devemos ser do que àquilo que devemos ser. Ninguém é perfeito, mas toda a gente deve querer ser perfeito, porque a perfeição, se não estiver ao alcance da humanidade, não está ao alcance de ninguém. Se não estiver ao alcance das pessoas, não está ao alcance de ninguém. E, além disso, a perfeição é um critério relativo. Mas também nós já falámos dessa questão e já vimos que, portanto, quando nós vimos a gênese do tal diabo que as religiões criaram e que tiveram a suprema enfim, atitude repugnante e perversa de lhe entregar o domínio do mundo. Quando vimos a Gênese, vimos que a ressonância mórfica nos permite compreender que quando a humanidade começou a ter atividade espiritual, e, portanto, começou a destacar-se das outras espécies, portanto, a ter uma atividade espiritual autónoma. Nessa altura, o astral encontrava-se povoado de outras entidades, nomeadamente de outras entidades, e provavelmente algumas que ainda não eram humanas, que exerciam domínio sobre a humanidade em evolução. Acontece que nós não podemos negar, e algumas coisas que nós sabemos e que são descritas desde há milénios permitem-nos concluir que existe, portanto, no universo existe de facto a lei do mais forte. E existe em todos os níveis. As entidades que são criadas no astral em função do que existe da matéria, em função da matéria, portanto, que resultam das vibrações da matéria, essas entidades também, nessas entidades também se verifica a lei do mais forte. Bom, e a lei do mais forte, não tenhamos dúvidas, é na matéria como na matéria visível como no invisível, a lei do mais forte é semelhante. Com uma diferença, é que na matéria visível as coisas podem-se ir alterando e foram-se alterando e a humanidade foi evoluindo e de facto hoje em dia tem meios para dominar e para se sobrepor a todas as outras espécies. No invisível, no que não é matéria visível, a ignorância pesou contra a humanidade. A ignorância, e não só a ignorância, depois, como vimos, a tentativa de explicar a partir de pressupostos errados, explicar a partir da concepção ou da convicção de que só nós é que temos alma, e só nós é que temos, e no astral só existe um Deus para nós e Deus, e Deus e nós, e nós e Deus, e Deus e nós. Não é assim. Toda a matéria e todas as espécies vibram e criam entidades de acordo com a sua vibração, e quando as pessoas começam a explicar e a aceitar e até a cultuar, porque depois promoveram essas entidades, algumas que se percebe perfeitamente que resultam das vibrações das esferas, mas há outras que resultam das vibrações de outras espécies igualmente estúpidas, não é? Ou ainda mais estúpidas. E que depois as pessoas invocam nos atos de bruxaria e nesses rituais de candomblé e do rei que parte essa porcaria toda, porque de facto isso é tudo porcaria.
essas entidades, portanto, no caso, as entidades resultantes das vibrações das esferas que nós encontramos a dominar em todos os rituais que envolvam sacrifícios, sejam que sacrifícios forem, e percebe-se também muito bem por isso. Essas entidades, evidentemente, que quando começam a aparecer, quando as pessoas começam a ter a atividade espiritual autónoma, pessoas autónoma, portanto, nesse caminho de evolução, essas entidades já estavam instaladas, porque essas espécies são anteriores à humanidade e, evidentemente, que reagiram numa questão de autodefesa. Não há nada de errado com a ideia da existência de um Deus onipotente, onipresente, onisciente e de um Deus que controla, de facto, o Deus do universo, que resulta, de facto, da vibração da humanidade, da vibração da humanidade. Atenção que é só o que é humano, e toda a gente sabe o que é humano e o que não é humano, toda a gente fala de sociedade desumanizada e fala de coisas como é que eu ia dizer, que são mais características de facto do comportamento das esferas do que propriamente das pessoas, de comportamentos selvagens, por exemplo. Portanto, é esse Deus da humanidade que domina e não há nada de errado quanto a isso. O que há de errado é o facto de as pessoas terem aceitado, cultuado, justificado, atribuído a designação de Deus a entidades parvas e estúpidas e o raio que parta, em vez de manterem. Imaginemos, nós podemos pegar em vários exemplos, os exemplos são aos montes, são às montanhas, mas pegamos, por exemplo, no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, o que acontece é que há portanto, aquilo é um sonho, nem sei porque é que se há de dar, o crédito que se dá ou a credibilidade que se dá a um sonho de uma pessoa que está num estado de grande agitação e de grande enfim, contrariedade devido a atitudes de outras pessoas da mesma, portanto, dessa altura do que seria a Igreja Católica nascente e a coisas que considerava atos de traição, portanto, com que não concordava, portanto, é nesse estado de perturbação que essa pessoa tem um sonho, se diz que tem um sonho, onde há uma série de coisas que não fazem o menor sentido, onde toda a gente todos os elementos ditam leis para a humanidade, onde o trono sagrado está rodeado de animais, e vejam como eu tenho razão, onde essa pessoa está absolutamente, essa pessoa, diz ela que é o tal espírito, tal entidade que está no trono, que lhe manda uma série de recados para as diversas igrejas, e onde está absolutamente preocupado com a fornicação. Eu estou a usar o termo que está lá, ou pelo menos que está na versão que eu li. Bom, então, quer dizer, a fornicação na humanidade é um problema. Pode ser ou pode não ser, isso depende dos conceitos das pessoas e certamente eu relativamente a essas coisas acho que acima de tudo está o bem-estar. Está o bem-estar, sobretudo o bem-estar psicológico, não é? O equilíbrio psicológico na sociedade e da sociedade. Não pode bolir com os direitos individuais, mas, enfim, também convém que as pessoas não prevariquem. As regras da sociedade é que têm que ser equilibradas e justas e dignas e sem coisas, enfim, mal explicadas e mal entendidas.
Mas, portanto, essa entidade está muito preocupada com a fornicação, aqui, ali e acolá. Então, e o trono sagrado está rodeado de animais, os animais não fornicam. Quer dizer, e estão em posição de destaque. Portanto, a sensação a sensação que nos dá é que, embora as pessoas afirmem o contrário, na verdade, quer dizer, no fundo, instintivamente ou por outro mecanismo qualquer, percebem que a humanidade está a ser dominada por entidades que não têm nada a ver com as vibrações da humanidade. Uma outra, e depois escreve-se isto num livro sagrado, num livro que se diz que é sagrado, mas é escrever isto num livro que se diz que é sagrado e ser cultuado a Bíblia pronto, é a Bíblia, é um livro sagrado para tanta gente que acha que tudo o que lá está é uma coisa maravilhosa. É escrever-se isto, é dizer-se que um indivíduo coitado, que foi vítima da ignomínia dos romanos, morreu para nos salvar, ou seja, primeiro criar um filho da puta de um diabo, peço desculpa, mas realmente estas coisas, às tantas, uma pessoa perde a paciência por completo. Portanto, primeiro cria um estupor de um diabo, uma porcaria de um diabo, e entregam-lhe o domínio do mundo. Também não sei se foi primeiro, se foi depois, mas não interessa. Entregam-lhe o domínio do mundo. E depois inventam um Deus que cultou ao diabo. Porque entregou o seu filho para morrer por nós. Sacrifícios humanos. Isso faz-se nas evocações mais perversas e infames do diabo. Quer dizer, não passa para a cabeça de ninguém. Mas isto escreve-se num livro sagrado. E as pessoas cultuam isto. E depois esse Cristo passou a vida, esse indivíduo, Joshua, Jesus, passou a vida, ou não passou a vida, não sei, porque eu não estava lá, não posso julgar, mas para o culto e para a doutrina passaram uma série de coisas. Não, para o culto, para ser repetido em atos de culto durante séculos e milhões de vezes pelo mundo inteiro. Passaram coisas absolutamente demolidoras para a humanidade. E não passou um único ensinamento. Não passou um único ensinamento que nos permita chegar a Deus, chegar à plenitude das nossas competências e capacidades, dentre as várias coisas das nossas competências e capacidades, e resolver os problemas da humanidade, porque o que se vê nas religiões e em todas as crenças é lamentar, atribuir as culpas aos outros. Não se sabe muito bem quem são os outros, já vimos que os outros não existem, não é? Atribuir as culpas não se sabe a quem. Não se sabe a quem. Ninguém sabe a quem. Toda a gente atribui as culpas aos outros, mas ninguém sabe exatamente a quem. Pois é, mas as culpas para se atribuírem. Num julgamento digno e de pessoas inteligentes, as culpas para se atribuírem têm que ter um destinatário, têm que ter um responsável. Então identificamos o responsável. É a humanidade. A humanidade porquê? Se calhar não é a humanidade, se calhar é exatamente o contrário. É quem diz que as culpas é da humanidade é o mais culpado pelo estado de descalabro do mundo. Portanto, tudo isso passa para um livro sagrado. Todas as religiões cometem os mesmos erros e algumas cometem erros ainda piores, que é inverter totalmente a lógica das coisas. O espírito é que é. A matéria não é. Quando o espírito só existe em função da matéria. E não tenhamos dúvidas, o espírito só existe em função da matéria. Ponto final. Para além de o que se projeta no astral e permanece, tem que continuar a ser alimentado. E eu falei nos vídeos anteriores na existência daquele tal abominável bruxedo de família. Referi algumas coisas em que se percebe que essas entidades não têm poder, têm uma instrução, que recebem e que cumprem, porque não têm sentido nem de responsabilidade, nem têm medo de nada, nem coisíssima nenhuma. Isso pode ter muito que ver com
com aquela outra coisa absurda que se diz que o Cristo disse que os filhos das trevas são mais audazes que os filhos da luz, raios partam. Eu digo todos os dias ao contrário, os filhos da luz são mais audazes que os filhos das trevas, para que o universo perceba que não pode ser assim. Mas, portanto, há uma série de coisas em que nós verificamos que essas coisas repetidas, de facto, durante milénios, se transformaram em factos e que nos condicionam a todos. Pior, nos condicionam, limitam. Pior, que nos condicionam, aviltam-nos, que é o que é mais grave. É a pura traição à humanidade. Tudo isso e muitas outras coisas de que eu já falei. E, portanto, é preciso reverter isso tudo. Evidentemente, nós, aqui, como em muitas outras situações, nós também já comparámos com a história do Sol que girava em volta da Terra e depois da confusão dos outros que dizem que não, mas a gente já percebeu, é a Terra que gira em volta do Sol, e depois de nós percebermos que afinal o que dá a ilusão de que o Sol gira em volta da Terra não é o facto da Terra girar em volta do Sol, mas o facto da Terra girar em torno de si mesma. E estas confusões que resultam de deficiente capacidade de raciocínio, de deficiente treino, porque tudo isso tem a ver com treino, tem a ver pronto, as pessoas de facto são sistematicamente estupidificadas e pronto, e depois isso tem influência em tudo e mais alguma coisa. Mas pronto, estas confusões repercutem-se em tudo. Mas estávamos a falar disto para percebermos como é que esta presunção é o Sol que gira em volta da Terra. Porque a Terra é que é o importante do universo. Porque nós é que somos importantes. Como estas confusões, afinal, resultam no efeito contrário. As pessoas criam uma ilusão, um Deus acima de não se sabe muito bem, assim, uma coisa que está lá nos confins, quando afinal Deus, depois confundem Deus com a essência do universo e depois, mas o universo já é uma coisa que as pessoas até têm medo, e a Terra, por exemplo, também, não tem nada que ter medo, porque nós, enfim, nós estamos acima disso. Criam, e depois somos nós e Deus e nós. Mas depois, como objetivamente, na prática, se defrontam com dificuldades, então explicam da forma mais pérfida que se possa imaginar. Eu também já disse e vou repetir. Mas vou repetir para ver se as pessoas que tiverem o cuidado de acompanhar todos estes vídeos, de facto entra na cabeça, porque é difícil. Eu há pouco ia-vos a dizer, e acho que disse, eu própria, muitas vezes, tenho que me penitenciar psicologicamente, porque digo as coisas que eu acho que não se devem dizer. Quer dizer, entra de tal maneira na nossa, quer dizer, essa porcaria toda, está infiltrada de tal maneira nos hábitos das pessoas, que a gente quase que faz um esforço sobre-humano para fugir disso tudo. Claro que a maioria das coisas há umas que eu nunca, há algumas desses erros crassos que eu nunca cometi, uma questão de instinto e de não sei se é bem instinto, mas é um pouco mais do que instinto, é uma percepção das coisas percepção das coisas que são ilógicas e das relações de causa e efeito, de algumas coisas que uma grande parte das pessoas não têm, ou têm e ignoram e não percebem, ou não têm, mas eu acho que têm, acho que todas as pessoas têm, só que realmente fica entulhado pela porcaria das ideias absurdas. Mas, portanto, há alguns desses erros que a maioria das pessoas cometem, que eu nunca cometi, há alguns desses erros que eu hoje já não cometo. E que cometia, como toda a gente, não é? E há outros que eu ainda luto por evitar, e de vez em quando
lá estou a cair no mesmo erro que eu tanto censuro às outras pessoas. Mas volto a invocar raios que partam e a fazer as minhas enfim, sessões de meditação, de me sintonizar com as forças positivas do universo, não apenas com as forças positivas do universo, mas com as entidades que resultam das vibrações humanas. Isso é extremamente importante. Essa distinção deve estar muito clara na nossa cabeça e tem que passar para o universo, para que o universo perceba não só que tem que existir esse Deus, é um direito da humanidade e está em falta, porque a vibração da humanidade é uma vibração específica, não é confundível com as outras vibrações que têm as suas entidades no astral. E esse Deus não existe. Nós já vemos que esse Deus não existe e esse Deus efetivamente não existe, mas tem de existir. Portanto, é bom fazermos esta distinção e evocar-nos as entidades que têm a ver com as vibrações humanas para sermos inspirados por elas. Portanto, por exemplo, quando nós vemos uma pessoa que não tem jeito para nada, pega numa coisa qualquer e sai tudo ao contrário e não consegue. Essa pessoa está absolutamente bloqueada e a ser dominada por uma entidade que não tem nada a ver com as vibrações humanas, não tem nada a ver com a humanidade. Porque nós, como humanidade e como qualquer outra espécie, temos o direito de beneficiar. Isso faz parte da evolução. Isso faz parte da evolução e faz parte do nosso crescimento no sentido daquilo que o universo espera de nós, que é a plenitude da harmonia. O universo, o que quer com a humanidade, é experienciar a plenitude da harmonia que vem do conhecimento, que vem de todas as nossas qualidades humanas e que foram depositadas na humanidade com esse grande propósito, não é? Nós nascemos para ser felizes, não nascemos para esta porcaria. Nós existimos para ser felizes, não para esta porcaria. Mas, portanto, eu estava a dizer e vou reforçar para que isto entre bem nos conceitos das pessoas, porque é extremamente importante que as pessoas mudem os seus conceitos sobre estas coisas e comecem a perceber como as coisas funcionam. Eu estava a dizer que nós temos o direito de beneficiar de todas as experiências e todos os conhecimentos humanos do passado, estamos a falar das coisas mais sublimes da humanidade, das coisas de maior valor, de maior integridade, de maior plenitude, das pessoas mais sábias e mais eficientes e mais bem-sucedidas. Nós temos o direito de beneficiar dessa inspiração. Tudo isso está registado na essência. Tudo isso devia ter passado para uma entidade, o tal Deus, que deve representar tudo de melhor que há na humanidade e que inclui a tal harmonia com o universo, a plenitude da harmonia. E aí nós entramos de facto, no Deus do universo, que é Deus da humanidade e é Deus de todas as outras espécies também. E foi o conhecimento, nem que fosse só instintivo, de que o crescimento da humanidade iria determinar a supressão dessas entidades, que fez com que essas entidades tentassem dominar a humanidade de todas as formas que estavam ao seu alcance. Tinham que ser formas estúpidas porque elas são mesmo assim. Essas entidades são semelhantes às espécies que as criaram. E perdi-me outra vez. Valha-me Deus. Portanto, eu estava a dizer, nós temos o direito de evocar a inspiração e os conhecimentos das pessoas que nos antecederam e que ficaram registados no astral, porque isso faz parte, de facto, da nossa evolução. A humanidade e as outras espécies é assim que evoluem. Alguém aprendeu, alguém experienciou, alguém
enfim, criou. Os que vêm a seguir já dispõem desse material e podem avançar um pouco mais. E, portanto, nós também temos direito a isso. Portanto, não há nada de errado em nós querermos a perfeição. Não há nada de errado em nós, essas invocações devem ser feitas, porque essa auto, como é que eu ia dizer, autoaniquilação que as pessoas fazem sistematicamente de si e dos outros, de que toda a gente errar é humano. Não, errar não é humano. Errar não tem nada de humano. O que tem de humano, o que é humano é corrigir os erros, aprender, mas aprender no sentido de nem nós cometermos mais erros, nem a humanidade cometer mais esses erros. E nós continuamos a cometer os mesmos erros desde há milénios. E as pessoas, as pessoas apregoam coisas e prometem, digamos que em termos enfim, assumem compromissos e dizem coisas que fazem promessas que nunca se cumprem. E as pessoas não percebem que não se cumpre. E também não percebem porque é que não se cumpre. E vivemos todos nesta angústia e nesta frustração terrível, à espera, não se sabe bem de quê, à espera não sei de quê, porque realmente, ao fim de tanto tempo, já se devia ter percebido que isso é tudo mentira, que isso só nos conduz exatamente no sentido contrário do que devia conduzir e do que devia acontecer. Mas isso exatamente por causa do pequeno da pequena consideração que as pessoas têm por si próprias e pela humanidade e pelos outros. Então os outros, Jesus, os outros, valha-me Deus, como é que nem deviam existir outros, não é? Na cabeça da maioria das pessoas, lagarto, raios partam, porque de facto esses vícios têm que ser, quer dizer, esses vícios têm que ser banidos. Não sei bem como é que vão ser banidos, mas têm que ser banidos. E é bom que as pessoas comecem a acordar, porque algum dia o universo cansa-se e faz essa separação. O que é humano é humano, o que não é humano desaparece. Portanto, é bom que nós nos afinemos com as vibrações humanas, positivamente, não negativamente, não é? E saibamos ser humanos. É bom isso. É bom é bom porque facilita as coisas, a nossa vida, facilita a vida dos outros, facilita a vida do universo e facilita tudo. Agora, eu não tenho dúvida que essa separação um dia vai ser feita. E as pessoas podem ser atraiçoadas pelas suas convicções, por terem assimilado demais as convicções e por serem fiéis a convicções que não são nada fiéis às próprias pessoas. Eu de facto pasmo quer dizer, eu também já referi isto, mas nós abrimos, mas seja que tipo de texto for, seja o que for, a quantidade de coisas parvas, estúpidas, inúteis, desnecessárias que as pessoas dizem relativamente a elas e aos outros, e pensam que aquilo faz delas como que é absolutamente desnecessário. Quer dizer, se as pessoas dizem é desnecessário, devem pensar que isso faz delas pessoas muito eruditas, muito cultas, muito especiais, muito e quando é exatamente o contrário. Quando estão a ajudar a cavar a sua própria desgraça e a desgraça da humanidade. Bom, eu vou ficar por aqui e no próximo vídeo voltaremos à história dos bruxetes, que é longa, portanto tem uma série de experiências que vale a pena relatar para que as pessoas distingam o certo do errado e aprendam. As pessoas podem aprender pelas suas próprias experiências, mas com os materiais que aí há disponíveis a dizer disparates sobre tudo e mais alguma coisa, nós somos induzidos em erro em muitas coisas e, de facto, eu sei a trabalheira que me deu. Eu sei o que passei e a quantidade de vezes que tive que corrigir as minhas próprias conclusões e as minhas próprias convicções para chegar a alguma coisa. Agora, há uma coisa que eu não tenho dúvida. Eu já relatei também que já há algum tempo que eu
me perguntava e escrevia-o e disse-o, o que é que raio andaríamos todos a fazer de errado para as coisas não se endireitarem e se endireitarem cada vez menos. E de facto, quando eu encontrei a descrição daquelas experiências de que já falei, da mecânica quântica, que provam que existe de facto uma essência do universo, o tal Deus que está em toda a parte, de cuja nós também somos feitos e, portanto, provam também que somos todos uns e que Deus está em toda a parte e que nós fazemos parte, etc. Mas, de facto, o grande salto foi quando eu encontrei as conclusões da ressonância mórfica que me permitiram perceber, mas está aqui a explicação. Afinal de contas, as desgraças do mundo provêm da porcaria das coisas em que as pessoas acreditam. Porcaria das coisas em que as pessoas acreditam, que eu já achava que era porcaria há muitas décadas, desde jovem, e eu já não sou nada jovem, nem pouco mais ou menos. Mas eu sou jovem, salvo seja, já tenho umas boas dezenas de anos de vida. Mas permitiu-me perceber, está aqui a explicação. As pessoas acreditam em tudo ao contrário e, portanto, dizem tudo ao contrário e continuam a pensar tudo ao contrário e, portanto, o universo concretiza, julgando que está a fazer aquilo que nós queremos. Porque o problema é mesmo esse. O universo, a realidade é o que é. O universo concretizou esta realidade porque é isso que nós vibramos para o universo. Que vibramos, que falamos, que dizemos, nos cultos e em tudo e mais alguma coisa. E é bom que as pessoas estejam atentas às vibrações. Eu não sei se já falei, mas eu acho que falei, sobretudo quando falei do ritual que eu fiz, do ritual da ancoragem dos anjos, que foi de facto de uma ajuda preciosa. Mas, portanto, nas instruções desse ritual, uma das coisas que se diz é que nós devemos fazer decretos. Isto é, fazer afirmações, apresentar as coisas como decisões, ou pelo menos como afirmações. Porque aquilo que nós afirmamos, nós criamos. E nós, quer nas doutrinas, inclusive nos salmos, os anjos cabalísticos são evocados através dos salmos, na maioria deles atribuídos a David. Mas, mesmo nos salmos, nós encontramos, de facto, um certo primarismo. Quer dizer, hoje em dia há uma série de coisas que se sabem e que fazem luz sobre essas coisas. As leis da atração dessas pessoas que fazem o chamado coaching ou treino pessoal, as leis da atração das pessoas que dizem que a gente pode atrair toda a prosperidade que quer e não sei o quê. E tudo isso é verdade, mas são meias verdades. As curas milagrosas que se fazem com a concentração ou com a meditação, com a chamada meditação, tudo isso é verdade, mas ainda fica limitado, quer dizer, não chega ao âmago das questões, de modo a permitir resolver todos os nossos problemas e os problemas da humanidade. Portanto, fica condicionado pelas tais crenças limitantes. Mas, portanto, hoje em dia já se sabe uma série de coisas sobre tudo isso. Mas o que eu estava a falar e é a propósito do tal ritual de ancoragem dos anjos que eu fiz, em que foi possível perceber que, de facto, nós não temos um Deus a que nos dirijamos na linguagem humana. Se calhar, se tivéssemos, também teríamos que ter alguns cuidados, mas aí as coisas são um pouco diferentes. E, portanto, temos que nos dirigir ao astral, temos que saber escrever na essência. E para escrever na essência, nós escrevemos com as nossas vibrações. Portanto, nós falamos, nós vibramos. Nós afirmamos, nós vibramos. Há um salmo que por acaso eu recitei durante muito tempo, julgando que era a evocação de um outro anjo, e parece que me foi muito útil, que no original diz: não te irrites por causa dos que fazem mal, por causa dos maus, não te irrites com os que praticam o mal, não te irrites por causa dos que praticam o mal.
e que eu alterei, aliás até publiquei e alterei, porque a forma correta é mantenha calma perante os que fazem o mal. E reparem que eu disse, e estou a citar este exemplo, mas podia citar muitos outros, eu disse, nós comunicamos com a essência através das vibrações. Quando nós dizemos não te irrites, estamos e além disso diz que o universo não percebe o não, portanto diz que é o nosso o universo, portanto a essência do universo não percebe não. E de facto é natural que não perceba não, porque não baralha, o não baralha a vibração. E o universo, de facto, a essência que percebe é a vibração. As nossas, dos animais, etc. Mas, portanto, quando eu digo não te irrites, estou num nível de vibração completamente diferente e até o oposto de quando eu digo mantenha calma. Reparem que é completamente diferente. Não te irrites, mantenha calma. Quer dizer, mesmo que eu use o mesmo tom, tem um efeito completamente, é uma vibração diferente. E, portanto, estes cuidados que nos são recomendados enfim, pelas pessoas que, pelos vistos, percebem imenso dessas coisas, e eu não percebo porque é que as pessoas não percebem o suficiente para que aquilo que eu estou a dizer seja aí lugar comum já nas filosofias e nas crenças, etc. Mas pronto, estas recomendações das pessoas que sabem quais são as formas eficientes de contacto com o astral relativamente aos pedidos que a gente faz, etc. Estas recomendações nós devemos segui-las em tudo. Quando nós estamos, por exemplo, a criticar uma pessoa, nós emitimos uma vibração que é má para essa pessoa, é má para a humanidade e, consequentemente, é má para nós. Se nós, perante um facto qualquer ou uma atitude qualquer, porque desconhecemos a motivação da pessoa ou o seu estado ou o seu estado de saúde ou o seu estado mental ou seja o que for, adotarmos uma atitude, eu não direi de compreensão, mas de sei lá, valha-me Deus, de aliviar, quer dizer, de aliviar, porque nós podemos emitir também energias para os outros, de aliviar o estado de tensão dessa pessoa. Podemos estar a perder tempo. Pode ser, de facto, uma pessoa que tenha um mau caráter tal mas eu acho que o mau caráter não existe nas pessoas, mas pronto, existem coisas em forma de gente que de facto... Mas pronto, podemos estar a perder tempo, mas pelo menos não estamos a prejudicar-nos e a prejudicar a pessoa. Porque pelo menos não é pela nossa ação. Portanto, a nossa ação tem que ser sempre aquilo que as pessoas chamam de caridade. Não é uma questão de caridade, é uma questão de inteligência, ao fim e ao cabo. A nossa ação deve ser sempre no sentido construtivo. Mas pior do que isso, os hábitos de maledicência, esses então são absolutamente de banir são absolutamente demolidores para os próprios maledicentes. E são de banir completamente os nossos hábitos. Não julgar é uma coisa extremamente importante. Quando nós estamos a julgar, e a julgar do ponto de vista da trivialidadezinha, eu sou assim, eu é que sei tudo, e as pessoas que fazem, nem que seja as pessoas que escrevem, nem que seja uma vírgula fora dos sítios onde eu costumo pôr, já não presta, já não sei o quê. Isso então é mesmo de evitar por completo. Abstenhamos-nos desse tipo de julgamentos. Isso prejudica as pessoas, mas principalmente prejudica-nos a nós. E prejudica o conjunto, sobretudo. E temos a tal história do que é humano e do que não é humano. Atenção, porque a humanidade vive em grupo. Atenção, porque nós somos seres gregários, que dependemos uns dos outros de uma maneira muito, muito, muito especial. Muito especial. A nossa superioridade provém. Uma das coisas de onde provém a nossa superioridade é exatamente disso. Mas é disso em harmonia.
em harmonia, é reconhecendo nos outros as qualidades, ou pelo menos incentivando, ou pelo menos evocando o astral e sintonizando o astral para que, e isso é fácil. Tal como as coisas más que nós dizemos enfim, e pensamos, etc., afetam todos negativamente, as coisas boas que nós pensarmos, as coisas boas que nós, e as sintonias boas que nós adotarmos, também afetam os outros positivamente. E vamos ficar por aqui porque acho que já vamos quase em 1 hora e já ultrapassamos tudo o que era razoável em termos de tempo. Boa